Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos online, novamente, para louvar e bendizer o santo e bendito nome de Cristo Jesus. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. O mês se acaba e novamente não conseguimos nos reunir presencialmente no templo. Muito por conta do número de casos que aumentou em nossa cidade desta doença, né? Então o conselho decidiu por bem mantermos o culto apenas online ainda essa semana, né? Esperando a providência divina, né? Que Deus possa assim nos ajudar e na melhor hora, no momento em que Ele preparar, nós estejamos nos reunindo no templo, louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome. Mas nós devemos estar alegres por estar na presença do Senhor, devemos nos alegrar sempre, como Paulo diz aos Filipenses na sua carta, no capítulo de número 4, verso de número 4. Paulo ele vai dizer assim: alegrem-se sempre no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Que nós possamos então nos alegrar diante do Senhor nessa noite. Conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e salvar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos na presença dEle, cultuando a Ele. Pai, te damos graça por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença, louvar e bendizer o Seu santo nome. E assim, Pai, nós nos alegramos diante de Ti. E te pedimos, Senhor, para que o Teu Santo Espírito esteja conosco, Senhor, falando, Senhor, através dos cânticos, através das leituras, ó Pai, através da palavra pregada, Senhor. Que nós possamos Te ouvir nessa noite e que o Senhor possa receber o nosso culto, a nossa adoração como um aroma suave diante do Teu trono de graça. Nós Te louvamos, bendizemos o Seu santo nome, não porque nós temos algum mérito, mas pelos méritos infinitos de Cristo Jesus que nós entramos na Tua presença e oramos a Ti. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, a leitura no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 24. A palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24,
Do verso 44 ao verso de número 49, a palavra de Deus vai dizer exatamente assim: E disse-lhes: Foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. É necessário que se pregue o evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão, o evangelho da graça e da salvação. Nós fomos, assim como os apóstolos, comissionados a fazer a missão de Deus, levar o evangelho a todos os que carecem. Infelizmente, no nosso dia a dia, na nossa caminhada como cristãos, nós temos errado, nós temos falhado, mas o Senhor Jesus, Ele é rico em perdoar. Muitas vezes agimos como pessoas más. O pecado muitas vezes tem nos levado e tem nos afetado de tal forma com que nós agimos de forma que desagrade a Deus. O livro de Jó vai falar no capítulo de número 4 as palavras de Elifaz, no verso 7 e 8. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Nós, muitas vezes, tentamos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. Mas que nós não semeemos esse mal, para que nós não colhamos esse mal. Para que não se semeie o mal, para que não se cultive o mal, a qual muitas vezes nós fazemos e fazemos sem intenção. Nós devemos buscar o perdão dos nossos pecados, que só é dado pelo nosso Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, feche seus olhos enquanto nós ouvimos esse próximo cântico e busque a face do Senhor em oração, busque o perdão vindo das mãos de Deus.
mais de ti. Necessita mais de ti. Graça e paz, queridos. Vamos orar. Pai de amor, Pai misericordioso, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer pelas Tuas ricas misericórdias, pelo Teu amor que é sem fim sobre as nossas vidas. E nós Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Senhor, nos ajude, Senhor, a caminharmos, Senhor, retamente diante de Ti, Pai. Que possamos ser um exemplo, Senhor, para as pessoas aí fora. Mas para isso precisamos muito de Ti, Senhor. Através do Espírito Santo que nos ajude, Senhor, a estar tocando nos nossos corações quando estamos errados. Guarda-nos, Senhor, e mais uma vez, Pai, Te agradecemos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e pelo perdão, Pai. Nós somos gratos a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos confiadamente. Amém. Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. E amém. O Salmo de número 33 vai dizer assim: cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Nós não somos justos de fato, mas somos justificados. Somos retos e andamos em retidão por Cristo Jesus. E por isso fica muito bem louvar ao nosso Deus. Portanto, você aí na sua casa, louve conosco, cante conosco, louve ao nosso Deus. Mais perto. Deus é um ser relacional. Na criação do mundo, no livro de Gênesis, Deus toma as decisões no plural, façamos. Por toda a história, o Criador faz questão de manter relação próxima com a criação, sobretudo com o ser humano, mesmo este separado de Deus por condição de pecado. O Evangelho intensifica, apresentando o Filho de Deus que prioriza relacionamentos, diálogos, cuidado e empatia com as pessoas. Jesus veio chamar os pecadores, se movimentando a eles, acolhendo-os, ouvindo-os, amando-os. Jesus veio para que o reino de Deus esteja mais perto. Todos em missão, todos mais perto da realidade das pessoas.
É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu.
mais fora. Jesus deixa claro que seu objetivo maior é chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Jesus investe, sim, tempo e treinamento àqueles com os quais caminha há tempos, aos que vivem a palavra intensamente, mas a caminhada com seus liderados se dá sempre no movimento mais fora. A palavra é vivida pelos discípulos na sociedade, priorizando os que não fazem parte da cultura religiosa. Todos em missão, para fora, levando Jesus Cristo à sociedade. Feche seus olhos, nós vamos pedir a direção e a iluminação do Senhor para que a sua palavra penetre o mais profundo dos nossos corações nessa noite. Pai de amor, Pai querido, novamente nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, agora para pedir que a Tua palavra possa nos alimentar, que a Tua palavra possa falar ao mais profundo dos nossos corações nessa noite, Pai, que nós possamos ouvir o Teu Santo Espírito. E eu te peço nesse momento, Senhor, para ser usado por Ti, para falar com a Tua igreja, para falar com o Teu povo, falar com cada irmão e cada irmã que está assistindo a este culto, a esta pregação, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da minha vida, que eu seja usado por Ti para falar com o Teu povo. Abençoa-nos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um. É o tema da Igreja Nacional, da Coordenadoria de Missões da IPI do Brasil, da Secretaria de Missões, da Secretaria de Evangelização. Mais um. E o nosso tema deste mês é sobre a igreja que nós queremos ser. E com a graça de Deus, hoje nós falaremos sobre ser uma igreja missional. A igreja que nós devemos ser é uma igreja missional, aquela que traz mais um para o seio da igreja, mais um para perto de Cristo, uma igreja missional. Eu convido você para que acompanhe comigo a leitura que Paulo ele faz no texto escrito na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10, versos 14 e 15. Romanos, capítulo de número 10, versos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Você sabe que temos a igreja missionária e a igreja missional, não é verdade? Mas o que significa, de fato, a palavra missionário? Bom, a palavra missionário, ela remete à ação, a atitudes e práticas, ou seja, tudo o que nós fazemos para a proclamação do Evangelho, seja perto das nossas casas ou em outras nações, tem um cunho missionário. Já a palavra missional remete a uma cultura, uma identidade estabelecida em nós. Podemos nós, então, sermos indivíduos que possuem atitudes esporádicas missionárias, mas que não carregam uma identidade missional dentro de nós mesmos. Jesus, na grande comissão, lá no texto de Mateus, capítulo de número 28, versos 19 e 20, vai dizer assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nesse sentido, a igreja contemporânea, a igreja atual, enfrenta dois conflitos principais como igreja missional, tendo atitudes missionárias: a omissão e a atribuição.
Nesse texto que nós acabamos de ler de Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele comissiona a igreja, atribui uma função a ela. Vemos no testemunho da igreja primitiva os discípulos espalhando o evangelho de Cristo por causa da obediência a essa comissão. Ela foi tão impactante que eles foram chamados daqueles que estavam causando alvoroço no mundo, conforme escrito lá em Atos capítulo 17, verso de número 6. Ao longo da história da igreja, muitos homens e muitas mulheres que abraçaram a cultura e identidade missional gastaram-se pelo encargo desta comissão. Pois devemos saber então que diante do Senhor não iremos responder pelas gerações passadas, mas pela nossa geração. Por isso, alcançar a nossa geração é papel de todos nós. A omissão é o contrário da comissão, é a ausência do cumprimento do dever e uma inércia. Sendo assim, nós temos que deixar de lado nossas justificativas e parar de nos omitir. Devemos parar de omitirmos na missão. Nós poderíamos então fazer assim um retrato da igreja moderna. A igreja moderna ela está satisfeita em estar salva, bem alimentada com uma palavra genuína e em viver a vida da igreja. Mas isso não é o ponto final. A palavra igreja ou eclésia também remete a agir e olhar para fora. Os missionários não são apenas um grupo seleto de pessoas que são envolvidos em missões, mas todos nós, discípulos de Cristo, somos comissionados ao ID. ID, como nós falamos na palavra de semana passada no original, por eutentes, pode ser traduzido como indo, estando indo, ou seja, enquanto você vive a sua vida, cumpra a missão. Estando indo, discipular e fazer discípulos. Estando indo, pregue o evangelho. Todos nós somos essencialmente missionários, porque foi para isso que nosso Deus nos comissionou. Jesus ele vai falar lá em João 14, verso de número 2, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas, então, por que não temos uma identidade missional? O termômetro do nosso amor por Jesus Cristo é a obediência. Talvez o problema não é que nós amamos pouco os perdidos, mas que amamos pouco a Jesus. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de compartilhar com vocês as características fundamentais, as características verdadeiras de uma igreja que ama Jesus, uma igreja missional. E a primeira característica que nós devemos abranger, que nós devemos falar aqui de uma igreja missional, é que uma igreja missional, ela entende que missões não se trata de um departamento, mas de um atributo divino. Missão não é um departamento da igreja, mas é um atributo divino. Vamos ver o que Jesus ele fala lá em João, capítulo de número 6, versos 28 e 29. Perguntaram para Jesus: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então Jesus ele responde: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. O ergon de Deus, a sua obra, a atividade missionária é primeiramente um trabalho do Deus Trino. Veja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ele fala lá em Mateus 28, verso 19. William Larkin Jr. nos lembra que a narrativa de Lucas ela apresenta cada pessoa da divindade como o enviador, como o comissionador e promovendo a missão. Cada pessoa da Trindade é também um enviado, um agente missionário, bem como um participante trabalhando por meio dos agentes humanos. De tal modo, Deus Trino é o autor, a fonte de poder e o articulador de toda atividade missionária. Ou seja, a missão cristã está relacionada ao Deus Trino, onde o seu ponto central se converte em Jesus Cristo, cuja a chave é o seu entendimento.
A missão ela está voltada para cima, a glória de Deus, para dentro, a edificação da igreja e para fora, evangelização dos pecadores. George Peters, ele cita Douglas Webster falando assim: nós começamos então onde a missão começa, com Deus. E ele vai continuar dizendo: apenas tal declaração faz justiça à alegação bem sustentada de George F. Wissendon, de que a missão é missio Dei. Ou seja, a missão é um dos atributos pessoais de Deus, e isso significa que do início ao fim a missão cristã é a missão de Deus e não missão do homem. Assim, há necessidade desesperada de que se busque uma teologia da missão que não seja antropocêntrica ou eclesiocêntrica ou agenciocêntrica, mas teocêntrica. Missão é uma obra essencialmente de Deus. Estudando as Escrituras Sagradas, nós notaremos que Deus ele é um Deus missionário. Ele enviou muitos missionários com tarefas específicas. Vejamos, olha, Deus ele envia José para salvar Israel da fome. Conforme dito lá no Salmo de número 105, lá diante deles enviou um homem, José. Deus ele enviou Ananias a Saulo. Veja lá, Atos capítulo de número 9, verso de número 17. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Deus é quem manda trabalhadores para a sua seara. Veja o que Jesus ele vai falar lá em Lucas capítulo de número 10, verso de número 2, ou Mateus 9, 37 e 38. Deus ele enviou o seu próprio Filho para resgatar os pecadores arrependidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para o Deus Pai, o vemos como a única fonte da missão. De Deus procede a missão. É Deus quem de fato envia. Portanto, a igreja missional entende que a missão não se trata de um departamento, mas é um atributo divino nos dado pelo Deus. Deus Salvador, o Deus Trino, o Deus missional. Em segundo lugar, uma igreja missional, ela se posiciona como luz em um mundo de trevas. Mateus capítulo de número 5, verso de número 14, vai relatar as palavras de Jesus, dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Luz do mundo. A luz ela influencia a geração com uma vida que aponta ao reino de Deus. De modo simplificado, nós podemos dizer que ser luz do mundo representa ter uma vida que glorifica a Deus e leva outras pessoas a seguir a Jesus. Desta maneira, todo cristão recebe esse chamado porque ele é convocado para transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Essas palavras foram ditas por Jesus no Sermão da Montanha e têm um significado prático para os dias de hoje. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. A luz, ela serve para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Ela deve estar em uma posição de destaque para conseguir iluminar o máximo de espaço. Da mesma maneira, a vida do cristão deve iluminar os que estão em sua volta. É preciso testemunhar sobre Jesus e tirar as pessoas das trevas, conduzindo-as para o brilho de Cristo. Sendo assim, é fundamental espalhar essa luz e deixar que ela atinja quem está ao nosso redor. Mas como ser luz do mundo? Dicas. Além de conhecer o conceito, também é fundamental saber como aplicá-la no dia a dia. Algumas dicas básicas para ser luz do mundo. Primeiro, manter a idoneidade. Idoneidade representa o bom caráter de uma pessoa. O comportamento do cristão deve ser exemplar em qualquer contexto, seja no trabalho, seja na família ou em outros ambientes sociais. Deste modo, a integridade e a honestidade são essenciais em qualquer momento. Segunda dica de como ser luz: manter a boa relação com os seus familiares.
tão importante como ser um exemplo para as pessoas ao nosso redor é manter uma boa relação com os familiares. As relações com a família nem sempre são muito simples, pois é normal que as desavenças e opiniões diferentes aconteçam, mas nós, enquanto luz do mundo, devemos manter essa boa relação, a política da boa vizinhança com aquele nosso primo. Aquele nosso primo que só vai na nossa casa para comer, ou aquele tio piadista que fica fazendo a piada do pavê no final do ano, mas nós devemos manter a boa convivência e dar esse testemunho. Terceira dica de como ser luz do mundo: viver com alegria. A pessoa que vive com Deus também deve viver com alegria, pois o bem-estar e o conforto vêm com o sentimento de entender o propósito da vida. Portanto, é essencial compartilhar esse sentimento com as pessoas ao redor, mostrando que é bom viver com Jesus. Nós sabemos sim que tá difícil viver nesse mundo do jeito que está, mas devemos viver com alegria, a alegria de estar com Jesus, a alegria de estarmos reunidos com Cristo. Uma outra dica: busque ser virtuoso para ser luz do mundo. Busque ser virtuoso. É uma forma de viver dessa maneira, buscar ser virtuoso. Os valores que hoje não são prioridades para a sociedade devem fazer parte da vida do cristão. Mesmo que isso seja um desafio, é preciso vontade para se afastar do mal e evitar fazer o que é errado. Portanto, uma igreja missional é uma igreja que é luz do mundo. E ser luz é você manter a sua idoneidade, manter uma boa relação com os familiares, viver com alegria e buscar ser virtuoso. Uma terceira característica para nós encerrarmos: uma igreja missional, ela prepara a família para viver a sua missão. Cria filhos que carregam uma causa, um propósito e sabem qual é a sua identidade e vocação. A missão, nascida no coração de Deus, cobra vigência e urgência num ambiente de íntima adoração e comunhão com Ele. Se desenvolve em meio do louvor e da adoração, onde se escuta a palavra de Deus e se recebe a iluminação do Espírito Santo que guia toda a verdade. O mesmo Espírito dá o poder e a direção para que a igreja seja agente ativo do reino de Deus. E isso inclui a igreja em miniatura, ou seja, a família. Missão é então refletir o amor de Deus com fatos concretos no mundo de dor, no mundo de violência, no mundo de morte, principalmente agora nesse mundo de pandemia. É viver em paz com Deus e com o próximo e procurar a paz para o mundo. É atuar com equidade nesse mundo e lutar pela justiça. É se relacionar em estreita comunhão, é ajuda mútua e testemunho público com o corpo de Cristo, a igreja e com a comunidade humana. É ser signo e agente do reino de Deus, como primícia da nova humanidade que Deus está formando em Cristo Jesus. A história da família de fé, ela começa com a história de Abraão. Abraão, ele recebe a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, Jesus ele é chamado de filho de Abraão. Deus ele manifestou a sua graça nesta família e a usou com todas as suas falhas e todas as suas debilidades como o meio pelo qual a salvação chegaria à raça humana. A missão de Cristo, ela nasce da comunhão e da comunicação que existe entre pai e filho, entre o pai e o seu filho, caracterizada pelo amor. O amor, pois, é a expressão mais profunda da relação entre aquele que se revela a si mesmo e seu instrumento. Sabemos que o Filho sabemos que é o Filho que torna visível Deus Pai, como o próprio Jesus vai dizer lá em João, capítulo 1, verso de número 18. Por isso, o único caminho para o Pai é o Filho. Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus ele retoma a ideia de Deus como esposo de Israel e se compara a sua própria missão como um casamento. Certo teólogo nos lembra da cena nupcial do Cordeiro, Jesus Cristo, lá em Apocalipse capítulo de número 19, versos do 9 ao 21, afirmando: se o matrimônio terreno não dura até a eternidade, o matrimônio de Deus e o seu povo sim, perdura. O retrata como o matrimônio de Cristo e a igreja. E aqui está a relação perfeita, a relação com e em Cristo, que suplanta a mais alta das relações terrenas, transcendental e terrenamente. Através do seu ensino e prática, Jesus ele ampliou o significado da palavra família. Segundo ele, embora uma pessoa deva amar a sua família, este amor não deve tomar o lugar do seu amor para com Deus. Embora Jesus ele tenha valorizado a família humana, ele ensinou que existe uma grande família cujos vínculos são muito mais profundos. Os membros da família de Cristo são aqueles que fazem o que Deus deseja. O amor caracteriza essa família extensa, essa grande família. O encargo de cumprir a missão de Deus vai do Pai ao Filho, Jesus Cristo. E deste vai à igreja, esta grande família. O livro de Atos ele mostra o papel da família na expansão da nascente igreja de Cristo. Em seu início, a igreja se reunia não só no templo, mas também nos lares. Portanto, uma igreja missional ela deve preparar a família de Deus, o povo de Deus, para fazer e viver a missão de Cristo. Gostaria de concluir dizendo que há uma força liberada por Deus para o Evangelho alcançar e avançar em nossas gerações. Como igreja contemporânea, como igreja nos dias atuais, nós devemos olhar para o outro lado da rua, ou para o outro lado do mundo, ou para o outro lado do nosso sofá, e fazer o nome de Cristo conhecido. Devemos ser igreja missional, não uma igreja apenas missionária, que faz missões esporadicamente. Nós devemos viver a missão. Nós devemos ser a igreja que entende, que sabe que mais do que um departamento, ser missional, ser missionário, a missão é um atributo divino. Que nós possamos ser uma igreja que seja luz e se posicione nesse mundo, combatendo as trevas, que nós possamos preparar a nossa família para viver a missão que nos foi confiada por Deus. Que Ele assim, então, nos abençoe e nos ajude a ser a verdadeira igreja missional. Que nós possamos, através da nossa vida de igreja missional, trazer mais um e mais um e mais um para cada dia mais perto de Cristo. E que Ele assim nos abençoe. Que possamos refletir nessa mensagem enquanto ouvimos o próximo hino, partindo para o encerramento do nosso culto. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tu posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Digno é de receber todo louvor. Todo louvor. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor se fez presente em nosso meio e falou aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, que nós possamos ser a verdadeira igreja missional, que possamos ter um coração, uma vida para fazer a missão que o Senhor nos deu, a missão que o Senhor nos entregou. Portanto, Senhor, nos abençoe, nos capacite, nos dê ferramentas necessárias, ó Pai, para que assim possamos transparecer o Evangelho através das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar a cada dia, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, Senhor. Que nós possamos a cada dia alcançar mais e mais vidas, Senhor, através da nossa vida de dedicação à Tua Palavra e ao Teu Reino. Pai, sê conosco, fique com o Teu povo, nos abençoe, cuida de nós. Este é o nosso desejo, em nome de Jesus. Recebam a bênção, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, parte da Igreja Missional de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Gostaria de dar breves avisos sobre as nossas programações. De segunda a quinta-feira, meu irmão e minha irmã, nós estamos nos reunindo em oração pelo aplicativo Zoom. Então nós temos a nossa reunião de oração de segunda a quinta-feira às 20 horas. Também às 20 horas, às sextas-feiras, nós temos aí uma reunião de oração chamada Encontro com Deus. E nessa reunião, além de nós colocarmos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos, também podemos ouvir uma breve reflexão acerca da palavra do Senhor. Então você também é o nosso convidado, de segunda a quinta-feira, às 20 horas, para estar em oração, e também na sexta-feira, no nosso Encontro com Deus, às 20 horas também, tudo pelo aplicativo Zoom. Sendo assim, se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, então, e gostaria de participar da nossa reunião de oração, entre em contato conosco pelo nosso Facebook ou pelo nosso Instagram, lá nas mensagens diretas, que nós enviaremos o link para você, para que você possa participar conosco, né? Falar com Deus conosco, né? Em família, como igreja, para que nós possamos estar reunidos na presença do Senhor. Aos sábados, a partir das 14 horas, então das 14 às 14h30 e das 14h30 até às 15, nós temos o nosso Sábado Alegre. Das 14 às 14h30, o nosso Sábado Alegre é para as crianças até 5 anos
E depois, das 14h30 até as 15h, é para as crianças de 5 até 11, 12 anos, tá bom? Então, também pelo aplicativo Zoom, nós não estamos podendo nos reunir, então nosso sábado alegre também é pelo aplicativo Zoom. Se você, papai, mamãe, gostaria que seu filho participasse conosco, então também manda lá a mensagem no direct para que nós possamos enviar o link para vocês do nosso sábado alegre. No domingo, pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, um momento de nós aprendermos, estudarmos acerca da palavra de Deus. E depois, às 11 horas, a escola bíblica dominical tinha o Teen Encontro, onde os adolescentes, né, de 12, 13 até 16, 17 anos têm a oportunidade também de aprender a palavra do Senhor na sua linguagem, né, no seu estilo. Então, o Teen Encontro às 11 horas no domingo, depois da escola bíblica dominical dos adultos, que é às 10 horas da manhã, também pelo aplicativo Zoom, mesmo esquema. Gostaria de participar? Deixe seu nome lá conosco que nós enviamos o link para você participar conosco no domingo. E à noite, o culto online por essa plataforma, pelo YouTube. Nós estaremos aqui no próximo domingo novamente. Infelizmente, ainda não poderemos nos reunir presencialmente pelo fato de que os números de casos e mortes por essa doença, por essa pandemia, tem aumentado muito na cidade de São Paulo. E por hora, nós achamos prudente não voltarmos aos cultos presenciais. Por mais que nós desejamos assim voltar aos cultos presenciais, nós manteremos ainda os cultos apenas online. Então, domingo, às 18 horas, novamente nos encontramos aqui. Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma semana cheia de graça, que nós possamos ser missionários no nosso dia a dia. Não apenas fazer missão, mas viver a missão. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite e fique na paz de Cristo Jesus. De que adianta dizer que o mundo é nosso, se não lutarmos para que ele possa mudar? Não são palavras vazias que o vão transformar. De que adianta dizer a este monte, saia daqui e corra para o mar, se não agirmos com fé, isso não vai mudar. Restauração.